Olá pessoal, hoje estou aqui com mais uma análise e desta vez de outro smartphone da Xiaomi e desta vez é o Redmi 4 Prime. Estamos a olhar então para um smartphone da gama média da Xiaomi. Temos o Snapdragon 625, 3GB de RAM, 32GB de ROM, temos um ecrã Full HD de 5 polegadas e basicamente em relação às características principais que se podem ver são estas. Depois em relação ao aspecto temos uma traseira metálica, só a parte superior é que é em plástico, o resto é tudo em alumínio. E o que é que vos tenho a dizer em relação a este smartphone? Para começar, em relação ao aspecto, os únicos defeitos que se possam apontar, temos botões físicos que não são retroiluminados e depois temos uma pequena barra preta à volta do ecrã que acho que é um bocado excessiva, poderia ser mais reduzida. Tirando isso, não tenho assim mais nada de especial a apontar. Continuando a falar de smartphone, isto acho que em relação aos smartphones da Xiaomi que temos sempre a apontar é em relação ao 4G, não contém com as bandas mais comuns 4G em Portugal, e depois em relação à ROM, neste caso a ROM oficial é apenas em PTBR, depois claro que podem procurar outras ROMs não oficiais para terem o PTPT, ou então deixarem por muitas vezes ficar a ROM que já vem da loja para terem o PTPT da ROM de loja, ou seja, a Shop ROM ou ROM martelada. Nesse caso, a ROM não vai ter atualizações. Tirando estes aspectos em relação ao 4G e em relação à ROM, eu acho que o resto do telemóvel é excelente. Estamos a olhar aqui para um telemóvel de gama média, em que tem um comportamento muito bom. O ecrã tem um bom brilho, tem umas boas cores, a utilização também é em MIUI 8, temos Android 6.0, ou seja, um Android customizado com um interface gráfico da MIUI, que já é muito conhecido nos Xiaomi, e nesse ponto acho que é igual em relação a todos os outros, não temos nenhum problema. Aqui o que tenho a destacar realmente é a duração da bateria. Nós temos uma bateria de 4100 mAh que nos vai durar em média 2 dias, nesse ponto acho que está excelente para o telemóvel que é ele, também como tem um ecrã mais pequeno, com uma bateria tão grande, consegue tirar bom partido disso. Claro, com uma atualização muito excessiva, um dia, e se calhar uma atualização reduzida conseguem ir a 3 dias. Outro aspecto também bastante interessante que gosto aqui sempre de apontar é em relação ao emissor de infravermelhos, ou seja, conseguimos utilizar o nosso smartphone para controlar qualquer aparelho de infravermelhos em casa, a televisão, leitor de DVDs, portanto nesse ponto é bastante positivo, é um fator bastante positivo. E depois em relação também ao sensor de impressões digitais, é bastante rápido, não notei assim nenhum problema. No todo, o smartphone está muito bom e está muito bem conseguido. Depois aqui como aspecto final a apontar em relação à atualização. Em relação à câmera, conseguimos tirar boas fotografias. É claro que temos de ter sempre alguma luz, em fotografias com pouca luz vamos ter sempre aqui mais dificuldades. Mas para uma utilização diária e para tirarmos fotografias à vontade, acho que vamos conseguir ter boas fotografias e fazer aqui alguns vídeos interessantes. Não é uma câmera de topo, é uma câmera média. Assim, de uma forma geral, o telemóvel no todo está muito bom. O que interessa também agora é vê-lo um bocado em funcionamento. Já ficam com a melhor ideia do smartphone e assim já podem tirar as vossas conclusões. Bem pessoal, vamos então aqui testar o Redmi 4 Prime. Como se pode ver, ele tem este aspecto na mão. Vamos já começar por desbloquear com o sensor de impressões digitais. E como se pode ver, responde sempre muito bem. Não temos problema nenhum nesse ponto. Aqui o que tenho a acrescentar é que em termos de botões não são retroiluminados. Portanto, vamos já ver aqui então em termos de interface gráfica, como podem ver, temos um MIUI 8 em que temos estas opções, depois podemos explorar as diferentes configurações, mas em termos de aspecto é este aspecto que temos. E como se pode ver então aqui acerca do telefone, é o Redmi 4. Ele só tem indicação de 4, a indicação de Prime é por ter o Snapdragon 625. Como podem ver aqui a versão do MIUI é 8.1, é estável, portanto só temos português do Brasil. O CPU é um octa-core com o máximo de 2 GHz, temos 3 GB de RAM e 32 GB de ROM. Neste momento tenho cerca de 20 GB livres, mas basicamente em relação à informação mais geral do telefone é esta. Vamos já passar então aqui à câmera. Como se pode ver em termos de câmera, para fotografia temos então estes modos. E depois se formos ver aqui as configurações, no entanto se passarmos aqui para modo vídeo, podemos ver que em termos de modos então só temos o time-lapse e depois aqui em termos de definições temos acesso a Full HD, HD e SD. E basicamente é isto em relação à câmera, em termos de configurações. Agora vou-vos mostrar algumas fotografias, alguns vídeos feitos com a câmera e assim também já ficam com uma melhor ideia da qualidade da câmera, que para mim comporta-se de uma maneira bastante aceitável, tendo em conta o preço do telemóvel. Olá pessoal, estamos então aqui a testar a câmera do Redmi 4 Prime ao ar livre.
com algum vento, portanto vamos ter algum barulho, mas assim já ficam com uma ideia então da qualidade da câmera. Olá pessoal, estamos aqui a testar a câmera traseira do Redmi 4 Prime. É um bocado de ideia da qualidade da câmera. Basicamente é isto então. Vamos então aqui passar só alguns testes com algumas aplicações para vermos a qualidade da imagem do ecrã. Por exemplo, posso abrir aqui no YouTube um vídeo em 4K só para se ver a qualidade. Se pode ver, temos qualidade 1080p. E já agora passando aqui um vídeo meu para se poder testar o áudio. Portanto, isto é o áudio no máximo. Portanto, acho que já dá para ter uma boa ideia da qualidade do ecrã. Agora também se formos aqui navegar, vamos ver que temos sempre um bom comportamento. Não há nada de problemático neste smartphone, tendo em conta que estamos a olhar para um smartphone que em termos de processamento tem um processador de gama média. Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar de uma box Android. Esta acaba por ser idêntica às outras, tem um formato um bocado diferente. Depois também é interessante termos então o Mi Remote. Isto basicamente serve para controlar então os vossos aparelhos que funcionem por infravermelhos, como a televisão, o leitor de DVDs, em que podemos adicionar os tipos de aparelhos diferentes e depois vamos através do telemóvel controlar tudo. Como podem ver, temos aqui o emissor de infravermelhos. É sempre uma funcionalidade interessante que acho ter no telemóvel, pois através do telemóvel conseguimos depois controlar tudo. Agora aqui também só passando ao Antutu para vermos então aqui só o multitoque. Como se pode ver, ele tem 62 mil pontos no Antutu, mas se viermos aqui ao screen test, só mesmo para vos mostrar que em termos de multitoque ele reconhece 10 dedos. E agora vamos pôr a jogar aqui um jogo, só para ver então
em termos de funcionamento, em termos de fluidez, que ele não vai ter problema nenhum. Então eu vou testar isto com um gamepad. Aqui só para se ter ideia, então temos a qualidade alta. Mas acho que assim já dá para ter então uma ideia geral do smartphone. Eu posso pôr só aqui o Netflix aberto, só para terem ideia então da qualidade outra vez da imagem do ecrã. I'm not gonna say you denied it. Tirei só o som para não termos então problemas aqui com direitos de autor em termos de som. Mas basicamente já dá para ter uma ideia. Bem pessoal, está assim então feita mais uma análise. Espero que tenham gostado da análise. Este telemóvel realmente é bastante interessante. Acaba por estar ao mesmo nível do Note 4X. E acho que são dois telemóveis que foram feitos. Um para comentar para quem gosta de telemóveis com ecrãs mais pequenos e outros com quem gosta de telemóveis maiores. Mesmo assim, independentemente do telemóvel que optem, acho que vão ficar sempre muito bem servidos. Sem esquecer então, em especial, que a ROM oficial tem só o PTBR, portanto se isso for um entrave não vai ser uma mais-valia vocês estarem a comprar. E também em relação ao 4G, as bandas mais utilizadas em Portugal 4G não são as bandas que este smartphone utiliza. Portanto, tirando isso, o smartphone está excelente. Eu também utilizo em 3G e não tenho nenhum problema, não costumo utilizar muito 4G, porque de resto utilizo sempre Wi-Fi e não tenho nenhum problema com Wi-Fi. Portanto, qualquer questão, como sempre, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e até à próxima!